Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar da papisa. Pessoal, continuando aí a série dos arcanos do tarô, nesse vídeo eu vou falar da papisa. A papisa, ela é o arcano da sabedoria, é o arcano da gnose e é o que chamamos de princípio receptivo. Vamos fazer aqui uma análise dessa lâmina. Nós vemos aqui uma mulher que está sentada num trono, com um livro aberto no seu colo e uma tríplice coroa, daquelas coroas parecidas com a coroa papal. Só que hoje em dia os papas não usam mais essa coroa na sua coroação, porque a igreja foi acusada de ser muito ostentatória e tal, então os papas não usam mais essa coroa. Mas existe ainda uma tríplice coroa, que é o que os papas utilizavam. Se vocês puderem ir no YouTube e ver alguns filmes de coroação de papas tipo João 23, vocês vão ver que eles foram coroados com uma coroa de ouro parecida com a coroa que a papisa utiliza. Agora, uma coisa interessante, né? Papisa, feminino de papa. Pô, não existe papa mulher? Não era nem para existir uma palavra chamada papisa? Alguns tarôs, para consertar esse problema, para tentar consertar esse problema, chamam essa lâmina de a sacerdotisa. A minha opinião pessoal é o seguinte, está errado, gente. O nome da lâmina é a papisa. Voltando aqui a analisar a papisa, essa personagem está olhando ali pro lado esquerdo, né, lado direito dela. Ela veste uma túnica vermelha e um manto azul por cima. Em outras cartas, esse manto é azul e verde. E sobre os seus ombros ali tem um véu. Ao fundo a gente vê lá uma cortininha. Uma coisa que os tarólogos comentam muito, vocês vão ver livros de tarô, vai aparecer muito esse comentário, é que essa figura, ela ultrapassa a margem superior da lâmina, quer dizer, é uma figura que está meio que fora da lâmina do tarô. E essa característica, ela só é encontrada também no arcano 11, que é o arcano do mundo. É uma coisa interessante a ser estudada e a se pesquisar o porquê disso, né? Bom, vamos voltar aqui ao nome da carta. Por que a carta chama-se papisa? A gente sabe que existe uma lenda que existiu realmente uma papisa. E essa papisa, é claro, ela escondia a sua sexualidade. É a lenda da papisa Joana. Parece que a papisa Joana foi a única mulher que assumiu o papado no Vaticano, mas trata-se de uma lenda. Segundo a Wikipedia, gente, é uma boa fonte, só que é uma fonte que não ela não tem credibilidade acadêmica, tá? É uma boa fonte, tem dados que são interessantes, mas não tem credibilidade acadêmica. Então, segundo a Wikipedia, a papisa Joana teria sido a única mulher a governar a igreja durante 2 ou 3 anos. Segundo uma lenda que circulou na Europa por vários séculos, a papisa Joana é considerada pela maioria dos historiadores modernos e estudiosos como fictícia, quer dizer, é uma história, é uma lenda considerada pelo meio acadêmico como fictícia. Provavelmente, possivelmente, originada de alguma sátira antipapal das diversas que existiam na Idade Média. Agora, existe um livro de um autor chamado René Guénon. O livro chama-se Symboles fondamentaux de la science sacrée. Ele conta essa história da papisa e diz que ela ficou grávida, ocultou a gravidez debaixo das vestes papais. No entanto, durante uma procissão, ela deu à luz no meio da rua, provocando então a ira da população. E essa população matou a papisa. E durante séculos, algumas tradições asseguram que no lugar de onde morreu a papisa, existe um túmulo ornado por 6 letras P, que podiam ser lidas jogando com o inicial. Por exemplo, a gente poderia colocar como Papa Pedro Pai Parto.
E outras combinações que alguns viajantes fazem, as combinações do jeito que vocês acham que tem que ser. Agora, existe um fato interessante que a gente tem que... Um fato notável, né? Numa Bíblia alemã do ano de 1533, existe uma foto de uma prostituta do Apocalipse, representada por uma tiara na cabeça. E a tradição afirma que ela foi desenhada desse modo por sugestão expressa de Martinho Lutero em alusão à tal lenda da papisa. Existe, na história do Egito, um outro caso também. Faraó é um cargo masculino, tanto é que não existe palavra em egípcio antigo que determine o feminino de Faraó. Existe em português algumas variações, por exemplo, em português o feminino de Faraó é Farani. Por quê? Porque existiram, durante a história do Egito, mulheres que ocuparam o trono que deveria ser do homem. Hatshepsut, por exemplo, é um caso. Ela se disfarçava de homem e procurava esconder os seios, procurava posar com aquela barbicha do faraó. Então, existem aí diversas situações. No caso da Hatshepsut, foi bastante difícil encontrar, porque quando ela morreu, todos os registros dela como faraó foram sistematicamente apagados dos registros egípcios. Mas isso, gente, vocês podem ver na minha série sobre o Egito Antigo, eu falo alguma coisa sobre a Hatshepsut. E se vocês quiserem depois eu fazer um vídeo especial só para ela, eu acho muito, muito interessante, muito legal. Eu acho que vale a pena, sabe, a gente fazer um vídeo sobre Hatshepsut, ok? Mas aí, peçam aí nos comentários. Bom, vamos voltar aqui ao assunto em pauta, né, gente? O significado místico da lâmina da sacerdotisa, ele é bem complexo, tá? A leitura da papisa, quando você tira a papisa, significa sabedoria, significa gnose, significa igreja oculta, significa reflexão, né? Significa cabala, significa o princípio feminino, né? A força feminina, porque ela realmente é uma mulher que está tomando o trono de uma posição masculina. Né? Então é aquela coisa do feminino tomando lugar do masculino. Também significa intuição, significa piedade, significa paciência. Para os astrólogos, significa a influência de Saturno. Alguns tarólogos que eu já vi jogar interpretam a papisa como reserva, como discrição, como silêncio, como meditação, fé, como confiança, paciência, sentimento religioso, resignação, né? Principalmente pelas religiões ocidentais, transformando usos e costumes. Eu não interpreto a papisa como sendo fanatismo radical, como diversos outros tarólogos interpretam. A papisa, na realidade, a minha interpretação pessoal, ela é um equilíbrio entre o masculino e o feminino, ou seja, pegando os lados bons, tanto do masculino quanto do feminino. Essa é mais ou menos a interpretação que eu dou da papisa, porque o masculino e o feminino não são forças antagônicas, né? São forças que se complementam. Então, para mim, a carta da papisa significa essa complementação de forças do masculino com o feminino, sem que nem o masculino e nem o feminino prevaleça como dominante. Eu leio a papisa como um equilíbrio de forças. Todas as vezes que eu jogo a papisa, todas as vezes que eu vejo a papisa em jogos, eu entendo a papisa como o caminho do meio, como o caminho do equilíbrio, o caminho do não radicalismo. Mas isso é uma interpretação, gente, pessoal minha, tá? Vocês podem dar aí a interpretação que vocês acharem. Entendam o seguinte, tarô, gente, é intuição. Tarô é você estudar muito o arcano que se apresenta e, baseado em sua intuição, você deve, então, interpretar o tarô. É isso, mais nada.
E a carta da papisa, para mim, não é uma carta muito complexa. Ela tem essa definição muito simples. É o equilíbrio, é o pensar, é a justiça aplicada de forma equilibrada, é o feminino e o masculino junto, utilizando as duas coisas do feminino e o masculino, né? Há uma mulher sentada no trono de um homem. Isso é muito importante, né? Agora, existem outras interpretações mais complexas, por exemplo, pela roupa que a papisa está vestindo, né? Porque cada tarô ele tem uma situação diferente. Eu não vou mostrar, infelizmente, o meu tarô do Oswald Wirth aqui, que tem uma interpretação interessante da papisa, porque o YouTube entende que eu estou infringindo direitos autorais, tá? E eu já estou tendo problemas com o YouTube, porque eu fui no vídeo passado, eu mostrei umas cartas do meu jogo, do Oswald Wirth, e eles simplesmente se recusaram a monetizar meu vídeo, ok? Mas eu recomendo, se vocês realmente querem comprar um tarô, quer ter um tarô, compre o do Oswald Wirth também. Né? Compre o tarô de Marcélia para jogar e o Oswald Wirth para estudar. Bom, essa aí é a definição da papisa. Eu gostaria de avisar vocês que os nossos hangouts de terça-feira continuarão. Eu estou aqui estudando a possibilidade de ter um hangout fechado às sextas-feiras. Tá? Eu só estou tentando encaixar sexta-feira dentro do meu horário, mas assim que começar o hangout ser fechado, eu vou avisar vocês via o meu Twitter. Me adicionem lá no Twitter de vocês, porque muitos avisos eu posso mandar via Twitter. E uma coisa interessante, quando houver hangouts, quando houver transmissões ao vivo e entrar a turma da mamadeira, a gente pode passar para o Twitter. Né? Vocês podem passar as perguntas para o meu Twitter, que ali fica difícil pessoas invadirem. Porque ali já é mais complicado. Né? Então, por favor, se vocês estiverem interessados, anotem aí o meu Twitter, tá? Porque quando houver o hangout fechado, eu aviso para vocês. E os hangouts de terça-feira continuarão, tá? Até ser impossível fazer. Ok? Gente, espero que tenham gostado da papisa, né, da minha definição da papisa. A papisa é uma das cartas mais tranquilas, mais simples do tarô, ok? E eu desejo para vocês vida longa e próspera. Ailton Alt.